noite, meus irmãos. Boa noite, minhas irmãs. É com uma imensa alegria que estamos aqui novamente na nossa reunião dominical para tratar dos assuntos da nossa tão querida doutrina espírita. Hoje nós estamos tendo a alegria de receber mais uma vez o nosso irmão César Moron, que é sempre muito bem-vindo. Boa noite, César. Por favor, dê sua boa noite para os nossos amigos também. Boa noite, queridos amigos. É uma satisfação estarmos juntos novamente, mesmo que virtualmente, para que a gente possa fazer uma reflexão, né, dos ensinamentos de Jesus. Que a paz dele esteja conosco na noite de hoje. Seja sempre bem-vindo, Sérgio. Muito bem-vindo também a todos os nossos irmãos que estão nos vendo pelo YouTube e pelo Facebook. É um prazer estar com vocês. Como o César disse, mesmo virtualmente, é sempre um prazer estar com vocês. Como a gente sempre faz aos domingos, nas nossas reuniões, a gente começa a nossa reunião de hoje com uma prece. Eu quero convidar vocês todos, então, a me acompanharem nessa prece de abertura. Eu peço a vocês que se coloquem numa posição confortável, que se preparem para uma conexão com Deus, uma conexão com Jesus, com uma conexão com os nossos amigos espirituais, para que a gente faça chegar até eles os nossos pedidos e as nossas preces. Senhor Jesus, nosso amigo incondicional de nossas almas, estamos reunidos em Teu nome para mais uma tarefa de divulgação da Tua doutrina, enfocando sempre a necessidade de sermos mais flexíveis na hora de divulgar uns dos outros, de praticarmos a fé que tanto nos ensinaste e que possamos contar com a ajuda dos Teus emissários, que nos acompanhem nesses cometimentos, a fim de que possamos refletir o Teu pensamento divino. Igualmente que sejamos amparados para que assimilemos as ideias que nos serão transmitidas a partir de agora. Que o nosso querido irmão César Moron continue sendo seu instrumento nesse sublime trabalho de divulgação dos teus ensinos. Que continuemos sendo envolvidos por ti, meu amigo Jesus, e que possamos continuar sendo merecedores de tuas bênçãos e que tua paz e sua harmonia envolva essa casa, envolva a todos que estão sintonizados conosco agora, nesse clima fraterno que se encontra instalado. Faça uma visita à casa de cada um deles e deixe lá as suas bênçãos e a tua paz. Que o teu amor divino seja conosco, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Meus amigos, outra coisa que a gente faz também aos domingos é a leitura do livro Fonte Viva. E hoje, o responsável pela nossa leitura é o nosso amigo Milton. Então, Milton, seja bem-vindo também e fique à vontade para fazer a sua leitura. Boa noite a todos. Hoje nós vamos fazer a leitura do livro Vinha de Luz, pelo Espírito de Emmanuel, na sua lição 73. Falatórios. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Paulo, Timóteo, dos versículos 2 ao 16. Poucas expressões da vida social ou doméstica são tão perigosas quanto o falatório desvairado, que oferece vasto lugar aos monstros do crime. A atividade religiosa e científica ha descoberto numerosos fatores de desequilíbrio no mundo, colaborando eficazmente por extinguir-lhes os focos essenciais. Quanto se há trabalhado, louvavelmente, no combate do álcool e a sífilis? Ninguém lhe contesta a influência destruidora. Arruinam coletividades, estragam a saúde, deprimem o caráter. Não nos esqueçamos, porém, do falatório maligno, que sempre forma, em derredor, imensa família de elementos enfermiços ou aviltantes, afeição de vermes letais que proliferam no silêncio e operam nas sombras. Raros meditam sobre isso. Não será, porventura, o verbo desregrado o pai da calúnia, da maledicência, do mexerico, da leviandade, da perturbação? Deus criou a palavra
o homem engendrou o falatório. A palavra digna infunde consolação e vida. A murmuração perniciosa propicia a morte. Quantos inimigos da paz do homem se aproveitam do vozereiro insensato para cumprirem criminosos desejos? Se o álcool embriaga os viciosos, aniquilando-lhes as energias, que dizer da língua transviada do bem, que destrói vigorosas sementeiras de felicidades e sabedoria, amor e paz? Se há educadores preocupados com a intromissão da sífilis, por que a indiferença alusiva ao desvarios da conversação? Em toda parte, a palavra é índice da nossa posição evolutiva. Indispensável aprimorá-la, iluminá-la e enobrecê-la. Desprezar as sagradas possibilidades do Verbo, quando a mensagem de Jesus já está brilhando em torno de nós, constitui ruinoso relaxamento de nossa vida, diante de Deus e da própria consciência. Cada frase do discípulo do Evangelho deve ter lugar digno e adequado. Falatório é desperdício. E quando assim não seja, não passa de escura corrente de venenos psíquicos, ameaçando espíritos valorosos e comunidades inteiras. Muito boa essa leitura para uma reflexão que eu proponho a todos nós. O que estamos falando? O que está saindo de dentro de nós? Somos pessoas que estamos estudando, buscando o verbo correto, como referência Jesus? Estamos falando do Evangelho? Estamos lendo a doutrina espírita, os livros de base? Mas qual é o nosso falatório? Nós conseguimos mudar a nossa lógica a partir de uma boa leitura, a partir de uma palestra que vamos escutar na sequência, e mudamos o nosso verbo, a nossa forma de reagir, ou continuamos falando de coisas menos importantes, coisas do plano material, coisas do dia a dia, muitas delas que ainda não aconteceram. E se aconteceram, colocamos uma vírgula a mais, colocamos a nossa interpretação, sem estar presente e conhecer o fato real. Fica muito evidente aqui a questão do falatório, que é a gente transviar a doutrina, transviar a palavra de Jesus. E quando você vai no Evangelho e vai ver essa passagem de Timóteo, ela se encontra dentro de um trecho que está colocado como um bom combatente de Jesus Cristo. E as palavras que eu ouvi dizer na presença de muitas testemunhas, confie aos homens fiéis, está colocado lá no Evangelho. Ou seja, transmita a palavra correta. Você vai abrir a luz, você vai emanar e vai criar um bom combatente dentro da doutrina. Agora, se nós continuarmos falando, interpretando, mas sem o conhecimento do Evangelho, sem o conhecimento do verbo que Jesus nos deixou, nós continuamos criando falatórios que não vai gerar mudança de prática na vida das pessoas. E para fechar no Evangelho, um trabalhador aprovado, é a sequência do Evangelho, é aquele que realmente procura apresentar a palavra sem que seja colocado em dúvida ou que esteja falando de alguma coisa. Aqui entra os fake news que estamos tão acostumados nos últimos tempos. As pessoas não fazem fake news na palavra de Jesus. Por quê? Porque ela está clara, ela está interpretada. A única situação que nós devemos fazer como um bom trabalhador e um trabalhador aprovado por Jesus é colocarmos ela em prática. Que assim seja e uma boa palestra na sequência. Muito obrigado, Milton. Muito obrigado pela tua leitura, muito obrigado pelos bons ensinamentos que você nos trouxe. E vamos voltar ao César. César, qual é o nosso tema de hoje?
Nós estamos trabalhando as parábolas de Jesus e nós vamos dar o enfoque da parábola do grão de mostarda. E nós queremos aqui fazer uma abordagem um pouco diferente, porque Jesus ele trata nesta parábola em duas oportunidades, mas de forma diferente. Ele compara o grão de mostarda em duas ocasiões com a fé. Em outras duas ocasiões, ele faz uma comparação do grão de mostarda com o reino de Deus. Então, nós vamos começar a analisar o reino de Deus, aí, e a essa comparação com o grão de mostarda, e depois nós trabalhamos finalizando com a fé. Então, o tema básico lá será a parábola, o grão de mostarda, o reino de Deus. Muito bom. Então, como o César explicou, pessoal, nós vamos dar mais ênfase sobre o grão de mostarda e o reino de Deus, porque sobre a fé nós temos falado com uma certa frequência, né? Mesmo assim, nós também trataremos esse assunto. Caso o tempo não seja suficiente hoje, o César já se comprometeu a voltar e complementar o que for necessário sobre o grão de mostarda e a fé. Certo, César? Certo, exatamente. Estamos à disposição, tá? Eu aproveito para falar a todos vocês que, através do chat, enviem suas perguntas, seus comentários. Na medida do possível, a gente vai fazer a resposta de cada uma delas ao longo da semana, também no chat aqui do Facebook, ok? Então, fiquem à vontade para fazer a pergunta que vocês acharem melhor. O importante é que o conhecimento e o entendimento sejam o mais completo possível. E sem mais, passo a palavra ao César. César, uma boa palestra para você. Obrigado. É importante nós lembrarmos o porquê que nós estamos estudando as parábolas de Jesus. Nós estamos vivendo momentos difíceis, né? Situações muitas vezes inesperadas para nós. O mundo está mudando numa velocidade muito rápida. Conceitos, referências estão sendo construídos dia a dia, numa velocidade nunca vistas. E o importante é nós termos a referência de Jesus na nossa conduta. Por isso ele é o nosso modelo e o nosso guia. Então, estudar as parábolas de Jesus significa construir um alicerce para superar qualquer tipo de dificuldade. Principalmente no tema de hoje, que nós vamos estar falando do reino de Deus. O que é esse reino de Deus? Onde fica? Quando vai chegar? Quem vai entrar? Quem vai sair? Quem vai ser impedido? Porque todo mundo quer ir para o reino de Deus, né? Que já liga para o céu, como se fosse céu. O reino de Deus é um lugar gostoso, um lugar bom, só tem paz, então eu quero ir para esse lugar. Mas você não sabe direito o que é, o que você vai fazer e aonde ele fica. E conhecer a parábola de Jesus significa entender esse ensinamento. E junto com a parábola do grão de mostarda, Jesus passa também a parábola do fermento, que anda juntas, né? Nós podemos fazer uma análise só, relacionando a parábola do fermento e a parábola do grão de mostarda. Vamos só pegar, então, as duas passagens, só para relembrar quem não acompanhou ainda essa parábola, e depois nós vamos conversando parte a parte. Então, em Mateus, consta assim: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e lançou no seu campo. Esse grão é, na verdade, a menor de todas as sementes, mas depois de crescida, é a maior das hortaliças e se faz árvore de tal modo que as aves vêm fazer ninho em seus ramos. Lucas diz: e dizia: a que é semelhante o reino de Deus? A que compararei? É semelhante ao grão de mostarda, que um homem, tomando-o, lançou na sua horta, e cresceu, fez-se grande árvore, e em seus ramos se aninharam as aves do céu. E finaliza Marcos dizendo: e dizia: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola a representaremos? É como um grão de mostarda, que quando se semeia na terra,
é a menor de todas as sementes, mas tendo sido semeado, cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças, e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. Marcos 4:30. Então, o contexto dessa parábola, né? Se nós formos ver no Evangelho de Mateus, capítulo 13, Jesus conta uma série de 7 parábolas. Ele vai contar a parábola do joio e do trigo, do grão de mostarda, do fermento, do tesouro escondido, parábola do semeador, a pérola de grande valor e a rede, para o ensinamento daqueles que estavam acompanhando Jesus. Então, se nós formos comparar as narrativas que lemos, nós vamos ver que no texto de Marcos, de Lucas e Mateus, existem poucas diferenças. Em Mateus e Lucas, o texto se refere a um homem plantando. Marcos fala do momento do plantio. Em Mateus, a semente é plantada no campo. Em Marcos, a semente é plantada na terra. Lucas, a semente é plantada na horta. Lucas coloca ênfase no tamanho da planta já adulta. Marcos e Mateus enfatizam o contraste entre a pequena semente e a grande árvore que ela se transforma. Então, essas pequenas diferenças em nada alteram o sentido dessa parábola. E a outra observação que a gente faz é com relação ao reino dos céus e ao reino de Deus. Que, se nós vamos ver, Mateus se dirige aos judeus falando em reino dos céus. Marcos e Lucas falam em reino de Deus. Então, é a mesma referência, é a mesma coisa, né? É o mesmo local, estamos falando, então, desse reino. Mas, afinal de contas, onde fica, né, esse reino? Jesus começa a narrativa em Mateus 13:1, dizendo: naquele mesmo dia, saindo Jesus, ele assentou-se à beira-mar. E aí grande multidão se formou perto dele. Ele entra num barco e do barco ele olha para aquela multidão em pé na praia e começa a passar o ensinamento. Então Jesus fala, mas como eu vou passar a ideia do mundo espiritual? Como nós vamos começar a conversar sobre o reino de Deus? Porque essa temática reino de Deus, ela é uma constante na pregação de Jesus. Então, ele começa ali, né, nesse ambiente, a definição, a conceituação de reino de Deus. Porque aquelas pessoas tinham pouco conhecimento, eram agricultores, eram pastores, eram pessoas simples, né? E aí as pessoas perguntavam, mas afinal de contas, o que é o reino dos céus ou o reino de Deus, né? É um lugar demarcado? É uma grande cidade? É um local como um paraíso, né? Onde fica esse reino de Deus? E falar, mas se Jesus é o rei, ou quando vai chegar esse reino? Porque muitas pessoas achavam que a partir de hoje está instituído o reino de Deus. Jesus falou que não é assim. Ninguém vai baixar um decreto. Se nós formos ver a passagem, ele diz assim: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que um homem tomou e lançou no seu campo. Esse grão é, na verdade, a menor de todas as sementes, mas depois de crescida é a maior das hortaliças. E se faz árvore de tal modo que as aves vêm fazer ninho em seus galhos. Então, o reino de Deus é o que todo mundo queria. O pessoal não entendia. A mostarda também, porque era a semente que todos conheciam. A mostarda era a semente mais usada pelos agricultores, né, daquela época. Então, o povo estava entendendo fisicamente essa passagem. Na Bíblia, ela faz a referência que é a menor semente que se transforma em árvore. São as referências.
Na época, era esse o conhecimento científico dos agricultores palestinos. Não tinha uma exatidão científica, né? A semente seria algo de, assim, 2 milímetros. Então, era uma semente muito pequena. E uma árvore adulta chega em torno de 3 metros, né? Então, hoje em dia, a mostarda é considerada uma planta de horta, mas naquela época, não. E aí ele comenta, é uma árvore tão grande que as aves dos céus vinham se aninhar nela. Uma árvore, vamos imaginar, de 3 metros. Então, todo o ensino de Jesus, ele traz o ensino material, mas traz o ensino moral. O foco de Jesus era o ensinamento moral. Ele não veio aqui ensinar agricultura terrena. Ele utiliza-se das figuras conhecidas para passar o conhecimento do mundo espiritual. Ele se utiliza de objetos, de situações e coisas da época, corriqueiras, para falar de como funciona o mundo espiritual. Todo o ensino de Jesus traz o conhecimento moral e espiritual. Deus, nosso Pai, é criador de tudo que existe. Então a gente fala assim, onde fica o reino de Deus? Em todos os locais existe a presença de Deus no mundo espiritual. Deus está presente em todos os lugares. Mas aonde fica esse chamado reino de Deus? Se nós formos olhar na passagem, nós vamos ver, é como um grão de mostarda. O reino de Deus é como um grão de mostarda que, quando se semeia na terra, ele é menor de todas as sementes que há na terra. Ele é tão pequenininho, imperceptível. As pessoas nem percebem quase ele. Então, ele está falando que, no começo, a gente nem percebe o reino de Deus. Ele é semeado, então ele já está dentro de nós. Ele precisa ser cultivado. Ele já existe em estado latente dentro de cada um, existe em germe. Se nós formos lá ver como nós somos criados à semelhança de Deus. Nós carregamos dentro de nós a essência divina, que é a vida. Então, é essa essência que é semelhante ao grão de mostarda, que precisa se desenvolver, que precisa crescer, deixar de ser semente para ser árvore, deixar de ter esse potencial pequeno e ter um potencial grande. Por isso que nós vamos encontrar na questão 621 do Livro dos Espíritos, onde está escrito a lei de Deus? E os Espíritos nos respondem, na consciência. Então, nós vamos ver que Deus está em todo local. Deus, vamos dizer assim, não existe uma única galáxia que Deus não está presente. Um sistema solar que ele não está, um só planeta, um recanto mais remoto, a presença de Deus está. Ah, mas lá no umbral, mais do que nunca, existe a presença divina. Pode ser que aqueles espíritos não consigam sentir a presença de Deus, mas ele está presente. A pessoa pode até não acreditar em Deus, isso não quer dizer que Deus não existe. Deus pode estar ao lado dela e ela não acreditar em Deus. Então, aonde está escrito essa lei de Deus? Na nossa consciência, na consciência de cada um de nós. Então, quando nós vamos avaliar o certo, o errado, o que queremos, está dentro da nossa consciência. Quando desencarnarmos, será a nossa consciência que vai nos trazer remorso, arrependimento, que vai trazer alegria, que vai mostrar momentos felizes, satisfação de retornar para casa com o dever cumprido. Não é alguém que vai estar com um papelzinho lá dando uma nota da nossa encarnação. É a nossa consciência que vai estar vibrando num determinado plano, que vai entrar em sintonia com a espiritualidade maior. Então, é a nossa consciência que vai nos cobrar. Ensina, então, a doutrina espírita
que quando nós somos criados, Deus dá uma determinada missão a cada um. Questão 115 do Livro dos Espíritos. Então, nós temos essa missão, nós temos esse potencial, que aos poucos nós temos que ir trabalhando. Nós temos que fazer esse nosso potencial despertar, acordar, desabrochar como uma semente de mostarda. É a nossa evolução espiritual. Cada um no seu tempo, cada um na sua velocidade. É esse o reino de Deus que está dentro de nós. Então, se eu quero encontrar a paz, primeiramente eu tenho que trabalhar a paz dentro de mim. Eu não vou procurar a paz fora de mim. Eu tenho que começar a trabalhar esta virtude dentro de mim. Voltemos à parábola. Ela diz assim: mas tendo sido semeado o grão de mostarda, ele cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves vêm e se aninham embaixo dela. Então, não funciona assim, eu planto e já dá fruto. Eu tenho que plantar, tenho que semear, plantar, e esperar um tempo, que é o tempo da colheita. Então, eu não me transformo do dia para a noite. Eu tenho que começar a minha transformação, eu tenho que ter um esforço durante um determinado período, que pode ser uma existência, para que eu interiorize essa mudança. Então, a simbologia do reino de Deus com o grão da mostarda é que o grão da mostarda, que é uma semente insignificante no tamanho, ela começa a crescer, se expandir e torna-se a maior das hortaliças. Nós também, na nossa essência divina, temos que começar o tempo de plantar e o tempo de a gente colher. É como criar um filho. Nosso filho tem a parte da infância, da adolescência, da mocidade, depois da idade madura. Em cada fase é necessário a atenção e esperar o retorno. A criança tem um retorno limitado, o jovem tem outro tipo de retorno. Então, primeiro é necessário desenvolver com calma esse nosso potencial. Por isso que Jesus diz: vós sois o sol da terra, vós sois a luz do mundo, né? Ilumine, faça a sua luz brilhar, ou seja, comece a se transformar, faça esta semente começar a germinar. Ah, então eu quero o reino de Deus, quero estar no reino de Deus porque eu quero paz, eu quero felicidade. A paz, o mundo feliz que queremos, ele tem que começar dentro de nós. A paz que eu quero receber do mundo tem que começar a ser a paz que eu estou dando no mundo. Isto é desenvolver o reino de Deus dentro de cada um de nós. Que Jesus disse que o reino dos céus está dentro de cada um de nós. Mas pela nossa inferioridade, nós queremos que o outro mude. Ah, mude você, que a esposa mude, que o vizinho, que o chefe mude. É mais fácil. Mas não é os outros mudar. Eu tenho que começar a mudança com o meu exemplo. Tem que começar comigo. Portanto, o reino de Deus independe de fatores externos. Ah, eu quero a paz, eu tenho que ir para nosso lar. Eu tenho que ir para um paraíso. Não, o reino dos céus não está fora de nós. Nós é que colocamos a felicidade fora de nós. Nós queremos ser felizes, mas colocamos a felicidade onde nós não estamos. Ah, é no casamento. Então, se eu não casar, eu sou infeliz. Aí você casa. Ah, tem que ter filhos. Se eu não tiver filhos, eu não sou feliz. Então, eu ponho a felicidade no filho. E assim vai. Um bom emprego. Se eu não tiver um emprego X ou Y, eu não sou feliz. Aí você tem aquele emprego. Aí você quer uma promoção. Aí você quer outra coisa. Sempre você está jogando a felicidade longe, aonde você não está. Nós queremos muito ir para nosso lar,
Mas o nosso lar está cheio de espíritos sofredores, está cheio de espíritos que dormem, que não têm nem consciência que desencarnaram. Então não adianta você estar em nosso lar, se você for um desses espíritos que nem sabe que desencarnou. Então é isso que nós temos que refletir. O que eu quero desse reino de Deus? O que eu quero fazer no meu dia a dia com a ideia do reino de Deus? Vou dar só um exemplo aqui. Certa feita, há muito tempo atrás, eu tirei férias do banco e nós fomos para a praia. Nas suas férias nós vamos para a praia. Vamos ficar uma semana na praia. Então, a nossa paz, a nossa felicidade era ir para a praia. Um mês antes só ficou assim, vou comprar isso, vou comprar aquilo, vou ver aqui, blá, 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 porque nós vamos para a praia. E chega, enfim, as malas para a gente poder ir para a praia. É que nem querer o reino de Deus. Eu quero o reino de Deus. Onde fica esse reino? Onde está? Eu quero ir lá porque no reino de Deus tem paz, tem alegria, tem amor, tem felicidade. E a gente quer achar um pacote pronto. É a mesma coisa que nem essas férias. Essas férias, eu quero descansar, eu quero paz, eu quero tranquilidade, praia. Então vai, agora eu vou ter. Todo mundo entra no carro, mês de julho, férias de escola, e lá vamos nós para Itanhaém, litoral paulista, né? Aí você vai indo. Você passa aqui Botucatu, tudo bem. Aí você vai se aproximando de Sorocaba, férias, naquela época não tinha Rodoanel, o congestionamento começa lá. E a Castelo Branco, aquele monte de carro, e começa a demorar, e aí você tinha que passar por dentro de São Paulo. Nossa, levava mais de hora para cruzar lá dentro de São Paulo. Agora nós vamos descer a praia. Você entra para a praia, todo mundo resolveu ir para a praia. E aí você levava 4 horas, 5 horas, às vezes você passava a noite inteira na descida. Nós levamos 5 horas para descer. Com criança, com boinha dentro do carro, com tudo isso lá. E aquelas pessoas querendo, os espertinhos, né? Vem e vem. E lá na frente eles ficam apertando para entrar de novo na estrada. Aquele calor. E a gente queria paz. A gente queria descanso. A gente queria a felicidade. E a gente desce. E demorou tanto que você já comprou banana, água, caranguejo, tudo que você tem direito você já comprou nessa descida. Aí você chega na cidade. Aí lá na cidade, você todo feliz, você vai comprar pão. Como a cidade recebe 2 vezes ou 3 vezes o número de habitantes, você chega na padaria, aquela fila que faz a curva no quarteirão. Você tenta ir no mercado, tem que esperar entrar uma turma para entrar outra. E você leva tempão para ir lá. E você queria paz e queria felicidade. Aí você corre para a praia de manhãzinho. Aí os hotéis e as colônias reservaram todos os melhores lugares com os guarda-sóis e cadeira da colônia. Te sobra aquele espaço entre o mar e as mesas deles. Que assim que a maré começa a subir, já te leva você, as crianças, o que você tem. E você queria paz. Você achava que ia ter a felicidade. Aí você vem tomar banho. Como tem 3 vezes a população da cidade, não tem água. Você fica sem água na praia, cheio daquela coisa gordurosa que você põe para proteção do sol. E você fica já nervoso, porque o pão é difícil, o mercado é difícil, não tem água para todo mundo, é fila em calçadão, é fila em todo lugar que você vai. E você falou que lá era o local de paz, lá era o local de tranquilidade. Aí você não vê o dia de vir embora, vem embora, faz como a gente fez. Amanhã, 6 horas, nós estamos na rodovia. 6 horas nós estávamos na rodovia para voltar. Só que todo mundo queria vir embora 6 horas. E pegamos o congestionamento para voltar também. E chegamos em casa, o que aconteceu? Até que enfim em casa. Que bom! Viajar é bom, mas voltar para casa é melhor ainda. Pronto. Achamos nosso reino de Deus. Então, o reino de Deus, a paz, a felicidade, não está fora de nós. Está dentro de nós.
Porque quando você tem a paz dentro de você, não importa o local que você vai, você é a paz. Você vai levar essa paz. É isso que Jesus fala. E para conquistar, chegar a esse estágio, este reino de Deus, esta paz interior, é como o grão de mostarda, que começa pequenininho, mas nós temos que desenvolver, nós temos que treinar, nós temos que nos preparar, treinar a paciência, a resignação, treinar a fé, a força de vontade. São as experiências da vida. É isso que Jesus está falando. Tenha paz. Nós estamos passando por momentos difíceis, a Covid está aí. Ótimo. Vamos exercitar essa paz. Vamos treinar o nosso reino dos céus. Nós já podemos encontrar a paz no meio de todas essas dificuldades. É um treinamento, é o que Jesus nos fala. Porque está dentro de nós, não está fora de nós. O governo não está fazendo isso, não está fazendo aquilo, mas nós podemos fazer a nossa parte. Então, nós temos que estar com essa disposição. Por isso que Jesus nos disse, buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais será concedido por acréscimo. Veja, buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça. Então, comece, meu amigo. Vamos começar dentro de nós esse esforço para trazer esse reino de Deus, para trazer esta paz, para trazer essa modificação. Esse reino do céu precisa ser construído. Porque quando você tiver essa firmeza, você não vai se abalar com os acontecimentos que vai estar na sua volta. Você vai se sensibilizar, mas você não vai perder a fé, você não vai perder a confiança em Deus. Continua na passagem. Mas tendo sido semeado, ele cresce, faz-se a maior de todas as hortaliças e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. Ora, ele está falando do quê? Quanto mais nós deixarmos crescer em nós esse reino de Deus, pelas experiências da vida, pela confiança, pela fé que nós temos em Deus, na espiritualidade, as pessoas vão começar a nos observar e nós automaticamente passaremos a fé, confiança, paz às outras pessoas. Então, primeiro, o reino de Deus começa dentro de nós. Depois, o reino de Deus passa a ser à nossa volta. No ambiente em que nós participarmos, nós levaremos a nossa paz, a nossa luz, a nossa força de vontade. E aí virão as aves que irão se aninhar nos nossos galhos. Aí virão, por simbolismo, as pessoas que nos procurarão para ter um conselho, para receber um consolo, para receber um esclarecimento de como é a espiritualidade, de como funciona o espiritismo, porque as pessoas reconhecerão esta grandeza do nosso coração, que nós já estamos nos esforçando para conquistar esse reino. Não é assim? Veja, meu amigo, você que me ouve agora, você não tem pessoas que você é referência, você olha para aquela pessoa automaticamente te inspira confiança, segurança. Quando você precisa, você procura aquela pessoa para se orientar, para pedir um conselho. Então, são as aves que estão se aninhando. Mas para isso teve que acontecer o quê? A expansão, o crescimento desse reino de Deus dentro dos nossos corações. A paz tem que crescer. Veja, muitas vezes nós chegamos numa casa espírita precisando de consolo, orientação, estamos desorientados espiritualmente com obsessão, passamos por um atendimento fraterno. Dali 1, 2 anos, nós já estamos ajudando no atendimento da casa, nós já somos outra pessoa, nós já crescemos, nós estamos sendo recepcionista, nós estamos dando passo, organizando a fila, fazendo uma preleção. Veja, nós chegamos como uma semente do grão de mostarda, pequenininho, precisando de luminosidade, de luz, de calor para germinar.
E recebemos a luz da casa espírita, o apoio, o consolo, e aí nos transformamos. Mexemos com esse reino de Deus dentro de nós. E nós passamos a agasalhar outros que ainda necessitam de esclarecimento, de ajuda e de paz. Quando nós levamos a luz aos nossos semelhantes, automaticamente nós estamos iluminando o nosso caminho. Ninguém é tão pequeno que não possa dar algo. E nem tão grande que não precise de aprender nada. Nós, muitas vezes, nos colocamos na posição de coitadinho. Quem sou eu? Ainda preciso de muita encarnação. Sim, mas Jesus já nos falou. Faça brilhar a vossa luz. Jesus já viu. Vós sois luzes. Jesus está olhando não para os nossos defeitos atuais. Jesus está olhando para o nosso potencial. Você pode ser luz. Você pode ser o sal da terra. Mas brilhe a vossa luz. Faça germinar essa semente de mostarda. É isso que Jesus está falando. Esse é o aprendizado da vida. Quantas encarnações nós precisaremos para ter esse esclarecimento, ter essa vontade? Porque é esse o caminho para tirar o sofrimento da nossa vida, de parar de continuar errando. Porque quando nós encontrarmos esse caminho por vontade própria, nós estaremos atraindo a luz para o nosso dia a dia. Não será um peso, ao contrário, será uma alegria nós agirmos dessa forma. Nós estaremos alegres, felizes com o crescimento do nosso semelhante. Depois que o nosso conhecimento se expande, cresce, não tem como retroceder. É a nossa consciência. Depois que nós temos a consciência que somos espíritos imortais, não tem como não acreditar que a vida continua. Depois que nós entendemos como funciona a reencarnação, que na próxima existência nós vamos continuar de onde pararmos nesta vida. Nós não conseguimos regredir, não dá para voltar mais a ter aquela conduta anterior. Jesus, então, segue e conta a parábola do fermento, que ela é bem curtinha. São praticamente 4 linhas. Diz assim: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até que ficasse levedada toda a massa. Veja, o reino do céu é como fermento. O que acontece com o fermento? Ele mistura com a massa, você não sabe o que é fermento, você não sabe o que é farinha, nada. Passa o tempo, o fermento começa a crescer, é o efeito de crescimento e expansão. Então, um pouquinho de fermento, ele modificou. Então, à medida em que nós vamos tendo um entendimento espiritual, esse nosso fermento vai fazendo a nossa consciência crescer, aumentar. É o pão que está crescendo. Todos nós, quanto mais aprendemos conhecimentos espirituais, quanto mais entendemos como funciona a vida da espiritualidade, maior é o nosso crescimento. Muitas vezes nós temos dificuldades de compreender e aceitar os preceitos divinos. Mas se persistimos no estudo, no nosso dia a dia, essa nossa compreensão irá aumentando até ficarmos aptos a bem entendê-la. Então, nós precisamos, sim, de persistência no nosso dia a dia, persistência na nossa vida, para conquistarmos o quê? O chamado reino dos céus, que é a paz, que é a tranquilidade. Veja, o reino dos céus não é ficar sem fazer nada. Ah, quando eu conseguir conquistar o reino de Deus, eu estarei no estágio evolutivo. Não. Quando nós conquistamos o reino de Deus, nós temos um estado de compreensão, de entendimento, de fraternidade. É um estágio de amor, em que nós encaramos as pessoas, a sociedade,
o mundo de forma diferente, com menos orgulho, com menos egoísmo. Isto que é conquistar e ter consciência do reino de Deus. Mas vai ter trabalho. Porque quanto mais nós crescemos, maior o nosso aprendizado, maior será a nossa evolução. Sem a dor, sem a necessidade da dor estar presente no processo evolutivo, porque nós já teremos deixado para trás todos esses compromissos com o mal do passado. Ah, mas ainda recebo o reflexo do que eu fiz. Sim, hoje nós recebemos o reflexo do que fizemos ontem. Portanto, se eu quero paz, tranquilidade no futuro, hoje eu tenho que agir no equilíbrio. Mude hoje. Você está mudando o seu futuro para melhor. Se você mudar hoje para melhor, o seu futuro será melhor. Então, seja como a semente de mostarda. Se transforme. Deixe-se burilar. Deixe-se crescer para se conquistar o reino dos céus. Quando Nicodemos vem até Jesus, Jesus diz: ninguém poderá ver o reino dos céus se não nascer de novo. O que Jesus está falando para Nicodemos? Nicodemos, nós temos que crescer, nos aperfeiçoar. E isto não dá para fazer numa única encarnação. Nós temos que renascer muitas e muitas vezes para conquistar o reino dos céus. Jesus está falando, nós temos que renascer várias vezes para eliminarmos as nossas imperfeições. Nós vamos ter que voltar mais vezes para deixar o nosso orgulho de lado, o nosso egoísmo de lado. Nós vamos ter que reencarnar mais vezes para compartilhar o nosso amor com os nossos semelhantes. Está aí a pandemia nos obrigando a exercitar o amor, o desapego ao corpo, a entender melhor a imortalidade da alma. Como diz Jesus, ninguém poderá ver o reino dos céus se não nascer de novo. Ninguém vai compreender isso se não começar esse processo evolutivo. Por isso é que nós temos que aproveitar essa oportunidade. Nós que estamos conversando na noite de hoje. Chega de ouvir os ensinamentos de Jesus e deixar guardado na gaveta. Se Jesus está passando esse ensinamento, está passando essa parábola, é para mostrar o caminho. Nós temos o livre-arbítrio de seguir ou não. Mas nós sabemos que seguirmos a receita, o caminho de Jesus, nós estaremos nos libertando do sofrimento. Jesus está mostrando, este caminho é o caminho mais curto, é o caminho que vai levar mais rápido a nossa libertação, a nos desapegarmos de todo esse sofrimento. Agora, vai depender de cada um de nós, vai depender da nossa vontade. Richard Simonetti, no livro Histórias que Trazem a Felicidade, ele traz um exemplo interessante, tem um capítulo chamado Elefantes Brancos, que nós construímos, trazemos para a nossa vida vários elefantes brancos. Nós temos um carro, uma chácara, uma casa, e aí a gente fica todo contente quando a gente compra. Aí você compra uma chácara, você precisa ter caseiro, você precisa ter cuidado, precisa ter despesa, e aquele negócio tão bonito pode se transformar num elefante branco. Ah, eu quero uma empresa. Você tem uma empresa, você começa a crescer aquela empresa, aí você precisa de mais funcionário, aí você vai precisar de carro blindado, você não vai ser assaltado, precisa de segurança. Acabou a sua paz. É o elefante branco. Então, o Richard fala, identifique os elefantes brancos da sua vida e acabe com eles. Tudo aquilo que não estiver fazendo você desprender, você avançar, deixe. Senão você vai passar a vida inteira cuidando dos seus elefantes brancos e não vai conquistar o seu reino interior, essa paz interior. Então, nós temos que desapegar. Não é largar a matéria, mas não ficar apegado em demasia, porque quando desencarnarmos, nós vamos deixar tudo aí. E aí nós vamos arrepender
assim, do tipo, puxa, eu poderia ter feito de forma diferente. Perdi muito tempo com isso que não me agregou nada espiritualmente. Então, a conquista do reino de Deus se inicia no íntimo de cada um e prossegue no campo exterior, através do nosso exemplo no bem com todas as criaturas. A implantação, então, do reino de Deus na Terra só se fará quando desaparecer o egoísmo dos nossos corações, reconhecendo que todos nós somos irmãos. Então, que nós possamos despertar essas sementes dentro de cada um de nós, tornando-nos grandes árvores, servindo de pouso a tantos outros que se aproximarem de nós nessa nossa caminhada. É por aí, Osmar. Nós não falamos nada da fé, só falamos de reino de Deus. Exatamente. Nós estamos então, devendo para os nossos amigos aqui, vou fazer a segunda parte falando sobre a fé. Apesar que muito se falou sobre esse assunto, nós precisamos conversar nós com eles sobre a parábola do grão de mostarda e a fé. E é interessante o grão de mostarda, porque realmente ele é tão pequenininho, tão pequenininho, tão pequenininho e gera alguma coisa tão grande, né? E a gente, nós, seres humanos, nós somos muito acostumados a desejar coisas grandes. Você citou alguns exemplos, né? Eu quero ter uma empresa. O cara não sonha com uma empresa, ele sonha com uma grande empresa, né? Eu quero ter um sítio. Ele não quer um pedaço de terra, ele quer uma fazenda com 100 mil cabeças de gado, coisa que vale assim, né? A gente sempre pensa nas coisas grandes e esquece das coisas pequenas. Até porque as coisas grandes vão começar com o grão de mostarda, um pouquinho de cada vez, um pouquinho de cada vez. Aí, então, eu falo o seguinte, a coisa pequena, no caso do grão de mostarda, é uma coisa muito importante para o nosso desenvolvimento, para a preparação da nossa entrada no reino dos céus, tal, né? São coisas pequenas mesmo. E para nós, então, que a gente não vai plantar um grão de mostarda dentro de nós, você acha que eu posso considerar que o grão de mostarda representa para nós o nosso pensamento, as nossas palavras e as nossas ações? O grão de mostarda representa isso e muito mais. Porque quando fala, eu quero entrar para o reino de Deus, na realidade você quer entrar para dentro de si. É o autoconhecimento, é a reforma íntima. Então, eu quero o reino de Deus. Para você se conectar com Deus, você tem que se modificar. Nós temos que crescer. Então, o grão de mostarda é a exemplificação desse caminho, que é a transformação, que é a reforma íntima. É essa ação. Sem o grão de mostarda, não temos. Ele compara também com o fermento. O fermento, você olha, você não vê nada, é tudo farinha e fermento, mas ali tem algo diferente. Quando você olha para as pessoas, está lá na questão 115, fomos criados na essência de Deus, nós temos a essência divina. Então, nós precisamos, todos nós, desenvolver essa nossa essência. No começo, somos mais animalizados, apegados à matéria, mas nós estamos caminhando para a espiritualização. É a mostarda que tem que crescer, só que a velocidade é de cada um de nós. Como diz o Osmar, é este o caminho, é essa a ferramenta do grão, a exemplificação, mas ela não está fora de nós. Este reino está dentro de nós. Só que nós repetimos de encarnação em encarnação os mesmos vícios. Nós chegamos aqui, dá trabalho isso, não dá destaque aquilo, então a gente começa a selecionar e acabamos caindo nas mesmas falhas. Então, cada um tem que procurar dentro de si o que precisa ser reformado, o que está te incomodando nessa encarnação para que você possa ser uma pessoa melhor, uma pessoa mais calma, uma pessoa feliz. Eu vejo alguns espíritas que estão preocupados com a pandemia, com medo de... E se você desencarnar com o Covid? Meu amigo, nós vamos desencarnar com qualquer coisa. Eu não quero desencarnar antes da hora, mas nós temos que ter paz, tranquilidade diante dessa pandemia. Faça o que a ciência recomende. Tome todas as precauções. E se você vier a desencarnar, você está fazendo parte de um processo de aprendizado. Isso vai ajudar a expandir o seu conhecimento espiritual. Então, é isso que nós precisamos.
ter essa disposição. Só que o mundo nos chama totalmente de forma contrária, a parte material. Viva o presente, curta o agora. A vida é curta, tempo é dinheiro e a gente fica perdido. E aí, eu atendo a quem, né? A Deus ou a mamão? A resposta é de cada um. O que você quer? A existência é sua. Nós recomeçaremos na próxima existência de onde nós pararmos. Se você nem começar nessa existência, meu irmão, a próxima você vai ter que trabalhar mais. Comece a cultivar a paz agora, na próxima você já vai ter alguma paz em você. Só citando Emmanuel diz assim, quem faz a prece, quem já cultiva essa oração diariamente, na próxima existência, ele trará automaticamente esse desejo, essa vontade da prece, porque ele ficou uma vida inteira desenvolvendo esse dom, praticando. Então, pratique um pouquinho a paciência, a tolerância, porque na próxima existência você vai começar a trazer inato. São as pessoas que a gente olha e fala, nossa, como aquela pessoa tem a facilidade daquilo. Nossa, eu queria ter a fé daquela outra pessoa. Então, faça que nem ele. Comece a treinar a sua fé já, porque no futuro você terá consigo isso aí. Faça crescer, expandir esse grão de mostarda. Não deixa ele sequinho, paradinho, até o final dessa vida. E a gente tem que lembrar que uma floresta, né, uma grande floresta, começou um dia com uma pequena semente. Então, se eu quero ter muita paz, eu tenho que começar a plantar essas sementes agora. Que um dia, sim, eu terei muita paz. Se eu quero ter muita tranquilidade, se eu quero ser isso, aquilo, é como você falou, César, tem que treinar. E começa com um grão de mostarda. Né? É cheio de significados isso, não é verdade? É verdade. Só que o problema, nós queremos mudar, mas nós queremos mudar os outros. Vamos mudar. Você vem no centro espírita, não, tem que mudar aqui, tem que mudar quem está na portaria, quem está fazendo. Não. Mude você. Você mudando, a sua influência vai mudar as outras pessoas. Esse é o processo. Então, a gente não transforma ninguém. Quando muito, é nós mesmos que a gente consegue transformar. Exatamente. A gente não consegue mudar ninguém. Mas e a gente também tem dificuldade de mudar a gente mesmo, meus amigos, porque a gente pensa que mudança nossa é como se fosse uma mudança de cirurgia plástica. Eu vou no cirurgião, ele transforma meu nariz, né? Eu vou no cirurgião, ele muda o formato da minha orelha. E a mudança íntima não é essa. É um trabalho diuturno, 24 horas, 7 dias por semana, a vida inteira. Às vezes não, sempre inúmeras reencarnações, né? Então, César, por isso que é importante começar logo, não é? Olha, a mudança não é aparência, a mudança é vibração. Quando nós mudamos alguma coisa, nós mudamos junto a forma de pensar. Quando você passa a ser uma pessoa mais calma, o que vai determinar que você começou a evoluir mais, não é eu agora sou uma pessoa mais calma. Não, é a forma dos seus pensamentos quando você responde a uma pergunta, quando você atende a porta da sua casa, quando aquela pessoa liga pela terceira vez no dia querendo vender alguma coisa por telefone. Aí a sua vibração será de calma, não é a sua fala. Isso é transformação. Então, transformação, como os Osmar disse, não é externo, não é a parte, né, só visual, é a parte do pensamento, porque o nosso pensamento vai irradiar e nós teremos uma luz que vai determinar as nossas vibrações. E a nossa vibração, como Jesus, como Chico, né, determina tudo o que acontece à sua volta. O problema é que nós temos momentos de calma e momentos de raiva. Nós, às vezes, temos bons pensamentos, às vezes não temos pensamentos tão bons. Então, nós vamos oscilando. Isso que nós temos que melhorar, sem culpa. Porque nós temos aqui, como disse Jesus, ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo. Nós vamos dar várias encarnações, mas comece. Não fique parado. Não fique com remorso que você fez alguma coisa errada, que você não consegue, que você tem mau pensamento. Todos nós temos, né? Na parábola que nós vimos, é o joio e o trigo. Nós temos o joinho lá, né? Mas não alimente o joio dentro de você. Alimente o trigo, alimente a parte boa. E assim como você falou, César, o grão de mostarda, dentro de uma garrafa, qualquer coisa, ele não vai fazer nada. Você tem que trabalhar, você tem que preparar a terra, plantar o grão de mostarda, cuidar dele até que ele se transforme
naquele arbusto maravilhoso que você citou, né? Então, meus amigos, plantem, comecem a plantar, comecem a cuidar do seu grão de mostarda. Certo, Céu? Naquela época eles plantavam muito mostarda, então era comum, todo mundo conhecia mostarda. E aí você tem que ter a luminosidade, você tem que ter umidade, senão ela não vai brotar. A semente é boa, o solo é bom, mas as condições não. A nossa essência divina é boa, mas às vezes nós não tivemos formação, não tivemos exemplo familiar, não tivemos uma série de coisas que não permitiu o nosso desenvolvimento. Às vezes nem oportunidade de conhecer o espiritismo nós tivemos. Às vezes o preconceito do ambiente que nós reencarnamos bloqueou. Isso é coisa do diabo, isso é coisa ruim. E nós nos afastamos. Então é a umidade que nós não tivemos, a luz que nós não tivemos. Aquela pessoa vai passar aquela encarnação limitado. Veja os nossos irmãos lá do outro lado do mundo, o que está acontecendo. As mulheres não podem fazer nada, a religião não deixa. Quer dizer, quem reencarnar lá não vai ter a luminosidade que nós temos aqui, a umidade. Isso é comparativo. Estou falando a luminosidade é a possibilidade de você ter o conhecimento, a umidade que vai fazer o grão brotar, é você ter lá a família, um centro local para estudar naqueles países. Não vai ter. Então, o grão de mostarda vai desenvolver muito pouco, vai ser devagar, vai ser outro tipo de experiência. Vai estar preparando para uma outra oportunidade de ele estar desenvolvendo. Então, nós temos que aproveitar o que temos aqui hoje. Se lá tem pouca liberdade, o nosso lado pode ter demais, né? Está pecando porque tem muita liberdade, faz muita bagunça, mas nós temos que aprender a conviver no ambiente que nós estamos. Chico falamos, nós estamos na casa que precisamos, na família que precisamos, na cidade que nós precisamos, porque nós estamos vibrando esse tipo de coisa. Então, vamos procurar nos modificar, trazer essa paz, para que a gente possa, pelo exemplo, pelas nossas atitudes, influenciar o meio que nós estamos. E aí, quando o planeta estiver com um monte de pessoas fazendo assim, o mundo vai ser o reino de Deus, né? Porque aí o bem vai prosperar, a solidariedade vai prosperar, porque as pessoas mudaram. Não porque alguém veio e decretou, falou, agora a religião é essa. Não. Começou internamente com as pessoas. E muitas vezes é a dor que está fazendo esse despertar. Toda essa dor aqui, o pessoal está falando, nossa, antes a gente perguntava assim, nossa, mas eu vou morrer, está morrendo, quando eu vou morrer? Agora, até pouco tempo, estava lá. Foi 1.000, foi 2, num dia. Ó, o momento que nós chegamos. Já morreu 100 mil, 150, 200 mil. Está obrigando as pessoas a pensar, e agora? Para onde nós estamos indo? Que jeito está morrendo essas pessoas? Não existe vida, não existe vida. Veja, a dor está provocando uma reflexão. Então, Jesus está no comando, não vamos esquecer isso aí. Se ele está permitindo isso acontecer, é porque nós estamos precisando ainda aprender a melhorar o nosso relacionamento com as pessoas. É isso mesmo. Meus amigos, eu quero agradecer ao César mais uma vez pela palestra brilhante, pelo nosso diálogo tão gostoso. Pena que é uma vez por mês só, né? Nós já temos o compromisso do César de voltar para falar sobre a segunda parte da parábola. Que vamos falar o grão de mostarda da fé. O grão de mostarda e a fé. Já temos o compromisso dele. Para as pessoas que mandaram perguntas aqui pelo chat, vou encaminhar todas as perguntas para o César e, na medida do possível, ele vai responder a vocês, para que não fique nada sem resposta. Eu quero agradecer muito a presença de cada um de vocês e de todos que nos acompanharam até esse momento. Convidá-los para a palestra de amanhã, segunda-feira. Nós temos o Padre Daniel, todos já estão convidados. E peço que Deus nos ilumine nessa semana que está começando, que nos proteja a todos, que a nossa semana seja realmente uma semana com muita felicidade e com muito amor no coração. Para encerrar, eu peço ao César que, por favor, faça a nossa prece de encerramento. E mais uma vez, César, muito obrigado por você ter aceito o nosso convite. Então, vamos aproveitar estes instantes e unirmos os nossos pensamentos no Mestre Jesus e agradecermos primeiramente pela vida, pela nossa vida, pelo momento presente. Agradecermos também, Senhor, pela oportunidade de conhecermos os teus ensinamentos, conhecermos a luz que fará com que sigamos em segurança na nossa jornada terrena. Abençoa, Senhor, na noite de hoje,
todos aqueles que estão dirigindo os pensamentos à nossa casa, que a equipe espiritual possa atender aos pedidos, levar a irradiação, transmitindo esta paz, esta tranquilidade a todos aqueles que neste momento atravessam por uma dificuldade, atravessam momentos de incerteza. Que o sentimento de que Jesus está conosco se faça presente nos corações de todos esses nossos irmãos. Também, Senhor, acalme os corações de todos aqueles que estão passando pela provação do Covid, passando pelas dificuldades e mesmo pelo desencarne. Que a espiritualidade maior se faça presente, que a misericórdia de Deus abrande todos os corações, receba a todos de forma amorosa e que cada um compreenda a beleza da misericórdia do Pai, acalmando os nossos corações, tanto os corações que estão partindo, tanto quanto os corações que estão ficando encarnados, continuando na provação. E agradecendo aos nossos mentores, aos nossos guias da nossa casa, aos nossos queridos trabalhadores, que a tua paz continue presente e que muito em breve possamos retornar fisicamente ao nosso convívio. Na tua paz, na tua bênção, Senhor, encerramos a nossa reunião. Que assim seja. Que assim seja. E depois dessa oração tão linda, só nos resta dar um abraço fraternal e carinhoso a cada um de vocês, meus amigos. Fiquem bem, se cuidem e fiquem na paz. Até a próxima, se Deus quiser.